Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para mais um programa muito especial. Mais mofo, mais nostalgia, mais jogos, mais história para contar. Está no ar a segunda temporada de História Revista. E recomeçando em grande estilo com a Ação Games 13, lançada em maio de 1992. No seu interior veio a sensação dos arcades Dragon's Lair 2, Carmen Sandiego, novos controles, a bazuca do Super Nintendo, Contra 3 e mais outros. Trouxe de brinde uma pequena edição com a listagem de todos os jogos que falaram e qual edição. Escolhida porque, assim como este episódio comemora um ano de programa, esta edição festeja o primeiro aniversário da publicação. Revistinha que infelizmente não tenho mais. Notícias do mês. Sega contra Nintendo, a batalha continua. E vem aí o Game Boy com a tela colorida. A chegada do Game Gear abalou as estruturas e as vendas do Game Boy e preferiram não arriscar. Começaram logo a trabalhar no aparelho que seria chamado de Super Game Boy e será lançado nos próximos meses. Como ponto negativo, teria a tela pior que o rival e não ganharia o acessório para captar o sinal de TV. Mas, como já devem ter percebido aí, tudo isso foi papo furado. O Super Game Boy foi lançado só em 94 como um acessório do Super Nintendo e o verdadeiro Game Boy colorido só foi lançado em 98. Super Nintendo também terá um CD-ROM. Aquela velha história que não foi para lugar nenhum. E junho terá lançamentos quentes nos Estados Unidos. E praticamente só tem nome clássico aqui. No Mega Drive, Desert Strike, Alien 3, Evander Holyfield e Atomic Runner. No Super Nintendo, Tartarugas Ninja, Battletoads e nada menos que Street Fighter 2. Também nas notícias internacionais tinha um correspondente direto do Japão. E a notícia mais bizonha que tem aqui foi que a Nintendo comprou um time de beisebol. Foi o Seattle Mariners. E continuam sendo donos até hoje. No Japão o beisebol é um esporte muito adorado e lançam muitos jogos do tipo o tempo todo por lá. E curiosamente foi só em 2008 que lançaram esse jogo aqui. E também de vez em quando o Mario aparece junto do mascote do time em dia de jogo. Lançamentos do mês. O Super Nintendo ganhou a sua pistola laser, na verdade uma bazuca, a Super Scope. Isso é um reflexo daquela história que começaram a colocar barreira na hora de vender arma de brinquedo. Aí também tem aquela política de censura da Nintendo e a pistola foi descartada. Melhor aumentar o poder de fogo de uma vez e pular para o próximo nível. O que aparentemente foi uma grande ideia teve os mesmos problemas na hora de fazer um acessório muito avançado. Pouco suporte e funcionalidade ruim. Só teve 12 jogos lançados e consumia 6 pilhas muito rápido. Depois daqui a bazuca só foi aparecer mesmo no filme do Mario, que foi usada como arma e também como item lá no Smash Bros. Porém, esse não foi o único armamento que o Super Nintendo recebeu. Em algum momento nessa época, os militares fecharam de fazer um simulador e lançaram o Mech, que era um simulador de combate com essa M16 que atirava laser. Poucas unidades foram construídas, até porque era um negócio exclusivo para o governo, para treinamento. Aí passou um tempo e quem conseguiu uma não vende por nada. É um verdadeiro item de colecionador. Esse fuzil vem dentro de uma maleta e tem o seu próprio jogo para tirar o alvo. Entre todas as coisas de colecionador, deve ser a coisa mais difícil de ser encontrada, ou pelo menos uma das mais difíceis, porque no YouTube pelo menos não tem nenhum vídeo sobre isso. Aí a gente pensa que isso tudo começou com uma pistola lá do Velho Oeste, mas também foi censurada. Outro lançamento. Smash TV, jogo de tiro direto do Flipper, é uma das maiores dificuldades desse tempo. A história lembra o filme O Sobrevivente, aquele com Schwarzenegger, não esse outro de guerra. É um programa de TV que o objetivo é sobreviver e valendo muitos prêmios. E acredito que esse jogo seja o que mais se mata inimigos em toda a história. Cada vez que se entra numa sala é totalmente aleatória a quantidade de ondas de inimigos que vão aparecer. Às vezes a sala acaba logo depois da primeira. Ou então dá pra ficar lá até cansar, o jogo é que vai decidir. O controle era o direcional para se mexer e cada botão atira em uma direção diferente. Isso foi uma reprodução fiel do Flipper, que eram 2 manches. Esse é o gênero Twin Stick Shooter, que hoje em dia se vê mais em jogos independentes. A grande onda de todos eles, claro que é fazer a maior pontuação possível. Mas tem como vantagem que esses jogos são desafiadores.
Aquela velha história de vou só mais uma partida, só mais uma partida, só mais uma partida. E aí quando a gente percebe já se passaram 2 horas. Super Adventure Island. Super Adventure Island. Super Adventure Island. A continuação daquele que foi conhecido como Wonder Boy lá do Nintendo e Master System. Esse daqui foi um jogo que poucos viram, mas que já mostrou do que era feito o Super Nintendo com as cenas de história fora do jogo. Tinha gráficos bem legais esse. E Super WrestleMania, o primeiro da WWF no Super Nintendo. Esse aqui era bem feito, mas bastante limitado. Lançamento só mesmo para ganhar uns trocados. Aí a gente vira a página e chega num dos obrigatórios. Contra The Alien Wars, Contra do Super Nintendo. Como o lançamento da época foi mesmo do tipo que não se via toda hora, e a matéria mostrou muita empolgação que é totalmente justificada. Esse é um jogo que se sustenta muito bem até hoje em qualquer um dos seus momentos. O velho Contra que é aquele jogão que todo mundo vê até hoje. Até porque no geral não precisa dizer muita coisa. É o Contra do Super Nintendo. Nintendo 8-bit. Star Trek, edição de 25º aniversário da série. Esse jogo saiu também para vários sistemas e se tratava de metade aventura e metade RPG. Sendo que cada fase era uma história tirada dos episódios da série original. E esse estilo de resolver enigma, de pegar um item aqui, leva pra lá, fala com outro personagem, volta, pega o item de novo, isso não tinha sido visto muitas vezes. Era complicado e também era muito valorizado isso. O Exterminador do Futuro 2, o jogo de ação, ficou só na média dos lançamentos de sempre, logo depois veio aquele de pistola. Nightshade, outro que era metade aventura e metade RPG que era difícil de ser jogado. E o último é Space Shuttle Project, um simulador de ônibus espacial. Eram objetivos curtos e comandos para fazer a nave decolar, montar a estação espacial, salvar o cosmonauta e voltar para a Terra. E se pensarmos que até mesmo a Atari teve um do tipo, por que não o Nintendo? A estratégia, o detonado, foi o primeiro Flintstones, que diziam aqui que foi um grande jogo. A sua mecânica com certeza era muito boa, porque foi reaproveitada para fazer as sequências. E seguia o mesmo esquema de carregar o ataque e se pendurar em plataformas. Tanto a versão do Nintendo quanto a versão do Mega Drive. Uma coisa legal nesse jogo é que tem uma parte no futuro com a participação especial do George Jetson. E serviu para continuar a tradição dos desenhos se encontrarem, isso anos antes de qualquer X-Men vs Street Fighter. Game Boy, Pit Fighter, que já vinha de relativo sucesso no Flipper. Essa versão do Game Boy ficou muito ruim, como é de se imaginar, só que mais culpa disso tem a galera que resolveu que toda jogabilidade devia ser refeita. Esse jogo pode ser todo batido se deixar o boneco parado e ficar dando soco sem sair do lugar. Não que o original fosse muita coisa diferente, só que eles prejudicaram demais o jogo inteiro por causa disso. Batman, o Retorno do Coringa. O segundo filme, Retorno, estava para chegar e já tinham lançado esse outro no Nintendo e Mega Drive também. Mas ambas as versões são horríveis. Esse do Game Boy era diferente e capaz que fosse melhor. Mega Drive. Chegava ao Brasil Carmen Sandiego, o jogo em que ela e sua organização cometem crimes através do tempo. Deve-se notar que esse jogo foi lançado nos computadores originalmente em 1989. E já vinha de uma trilha de grande sucesso pelo seu desafio e pela coisa de ser educativo. Carmen Isabela Sandiego, a mulher de vermelho, a senhora dos delitos, a maior ladrona do mundo. A maior ladra do mundo. Rouba pelo desafio e começa sempre dando pistas do que vai fazer. Ela já vinha de uma série de livros, quadrinhos e o desenho que já tinha começado a passar, e algumas pessoas devem lembrar que passou na TV Colosso. Mais um tempo e depois teve um game show na TV e novos lançamentos que ninguém divulga. Tipo essa versão grátis do Facebook que podem ver aí. Voltando ao jogo, esse aqui não tinha lá muita ação, era pra pensar. Começa com a cena do crime em algum lugar no tempo e ao chegar lá tem uma pista de onde o ladrão foi ou veio. Daí o jogador decide para onde tem que ir, onde ele não vai achar nada ou achar uma pista. Daí se vai para outro lugar até que chegue onde ele está mesmo para prender o cara com a mão na massa. O desafio está em entender a pista e saber viajar para o lugar certo. Sendo que o tempo das missões é limitado e cada viagem custa uma boa parte disso. Aqui eles falam como é preciso ter uma enciclopédia por perto para ajudar a resolver a pista e saber o próximo passo. O que me leva a crer que essa versão lançada no Brasil não é a mesma que teve lá fora. Que a caixa era maior porque vinha com uma enciclopédia dentro. Como esse jogo trata de viagem no tempo, a enciclopédia é sobre fatos históricos.
O outro, que era baseado em viagens pelo mundo, tinha uma enciclopédia mundial. Alguns anos depois, a Tectoy relançou os dois traduzidos em português e agora sim trazia um Almanac Abril para ajudar. Outro que é item de colecionador, diga-se de passagem. Esse da Carmen Sandiego foi um lançamento da Electronic Arts que tinha acabado de fechar um contrato com a Tectoy. Agora os seus jogos iam chegar com mais regularidade aqui no Brasil. O negócio é que essa primeira encomenda não foi lá grande coisa. Entre eles, o Battle Squadron de nave, que era mediano. O Blockout, que é um Tetris em 3D que vinha dos computadores e teve vários nomes diferentes. Budokan, simulador de artes marciais, que era simulador demais. Os gráficos seriam o outro grande trunfo do jogo, mas o resultado final não foi tudo isso. Sword of Sodan. Sword of Sodan. Como é que se fala isso? Bom, esse era a ação medieval que marcou a época por causa da sua violência. E o último é o Art Alive, ou Alive, que era um programa de desenho. Quase que viraram mania por volta desse tempo. Esses jogos não tinham como salvar os trabalhos, então era recomendado que se usasse um videocassete para isso. E se pensasse em larga escala, daria para fazer animações gravando um quadro de cada vez, como é o processo de animação mesmo. Mas até como software era esquisito demais na hora de controlar as coisas na tela. Também fizeram essa pequena matéria para falar desses novos controles que lançaram para o Mega Drive. E que lembro de ver muitos à venda por aí lá na Mesbla, foram o Chimera e o Python. Ambos são do tipo simulador, que só presta mesmo se for para jogo desse tipo. E mesmo assim, a única coisa que acertaram foi o botão gatilho para atirar aqui na frente. Todo o resto saiu muito errado e não cumpre o que prometeram. Aqui no Brasil nem fazemos ideia de quantos acessórios que realmente funcionam eles lançaram lá fora. Ainda mais quando vemos que praticamente só lançaram por aqui os que são pouca coisa. E quanto ao que tem aqui nessa outra página, nem vamos muito longe, embora tenha sido uma grande época do Fate No More. Só vamos falar que o João Gordo conta do famoso vídeo que o Mike Patton editou e que se chama Vida é Macumba. Não procure por isso se tem estômago fraco, fica o aviso. E logo na outra página tem o Mercs da Capcom, que é um jogo de tiro excelente que até hoje continua muito bom. Essa versão do Mega Drive tinha um modo arcade que era a mesma coisa do Flipper, e criaram o modo original que era mais difícil. As medalhas agora serviam como dinheiro para comprar energia e mais força para as armas. Começava com um soldado que tinha uma arma normal e a cada fase vinha um novo pro time. E cada um que aparecia tinha uma arma nova. E como a ideia era ser um modo de jogo mais difícil, quando um dos soldados morria não tinha volta. Anos depois foi relançado para 32 bits e no PlayStation 2 também. É só procurar pelas coletâneas da Capcom. No Master System, novamente os Flintstones. Aquele que tinha 4 fases e o primeiro Asterix, que também fez muito sucesso. Um tipo de jogo que é totalmente a cara do seu videogame. Alguns anos depois, a Tectoy pegou esse jogo e fez uma conversão daquelas que eles costumavam fazer. Dessa vez eles transformaram o Asterix na TV Colosso, onde o Asterix era o Gilmar e o Obelix era a Priscila. As bizarrices do Brasil. Aí na outra página tem o Game Gear com seu Golden Axe. Essa foi a sua versão do Golden Axe Warrior, que é um clone do Zelda, mas é um jogo bem legal. Na última parte da revista tem um detonado do Flipper, Dragon's Lair 2, sequência do jogo de 1983 lançada só em 1991. É aquele mesmo esquema de antes que já falamos naquele episódio especial. O jogador controla Dirk, o Destemido, que vai salvar de novo a princesa Daphne e tudo o que tem que fazer é apertar a direção certa na hora certa para o desenho continuar fluindo. Já foi relançado em alta definição para vários sistemas e assim por diante. Para fechar essa edição, que também é nosso episódio de aniversário, tem um presente dos nossos amigos lá do grupo Beljogos. Eles muito gentilmente nos cederam uma key do Steam para baixar o belíssimo jogo Night Sky, esse que está aí na tela agora. Ganha o primeiro que responder qual foi o lançamento da distribuidora Flash Star que apareceu em certo momento no episódio de hoje. Escreva a resposta lá no Facebook do Beljogos, que o link está aí na descrição, e daremos o resultado domingo que vem lá mesmo. Fique ligado também no nosso Facebook, blog e Twitter, que daremos resultado por lá também. E agora é aquela parte que você vai lá e dá um joinha pra cima, curte nossa página no Facebook, assina o nosso canal e segue lá no Twitter. São belos presentes que vocês, espectadores, podem nos dar. Está tudo ao alcance de um clique aí na descrição do vídeo. Um obrigado a todos por voltarem aqui e sintonizar novamente. Esta foi a Ação Games número 13, maio de 1992. Abraços a todos e até a próxima.